Nós vamos falar sobre o período mais conturbado da história, que foi o período regencial. E eu vou começar falando sobre a regência trina provisória. Na madrugada do dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abandonou o governo brasileiro, porque ele não estava suportando mais aquelas pressões políticas que ele estava sofrendo. E, consequentemente, o seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara, mas Dom Pedro de Alcântara tinha 5 anos só, e ele não podia governar com 5 anos, né? Então, a Constituição de 1824 previa que até ele alcançar 18 anos de idade, um parente mais próximo, que tinha que ter mais de 25 anos, deveria assumir o cargo. Mas esse parente também não existia, e o Estado brasileiro assumiu uma regência provisória. Como o Poder Legislativo não tinha tempo para responder a essa atitude inesperada, os membros do Poder Legislativo indicaram senadores, como José Joaquim Carneiro de Campos e Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, e o brigadeiro, não sei por que ele se chama assim, Francisco de Lima e Silva, para formar essa regência. Algumas das medidas tomadas por essa regência foi que eles restabeleceram o Ministério dos Brasileiros, porque ele tinha sido demitido por Dom Pedro I em abril de 1831, um pouco antes dele sair do governo. Eles decretaram uma lei que restringia as atribuições do poder moderador. Tirava deles o direito de favorecer títulos de nobreza e premiações e de dissolver a Câmara dos Deputados. E todas essas medidas foram tomadas para suavizar toda a agitação política daquela época, porque estava um verdadeiro caos. 3 meses depois, na regência provisória, teve a regência permanente, que durou 4 anos, e foi eleita pela Assembleia Geral. A regência trina permanente era composta por Francisco de Lima e Silva, que era o brigadeiro, João Braulo Muniz, deputado federal que representava as províncias do Norte, e José de Costa Carvalho, deputado federal que representava as províncias do Sul. O imperador e a monarquia caíram em 15 de novembro. O imperador, exilado em Paris, morreu aos 66 anos de pneumonia aguda no pulmão esquerdo. Em seu funeral, honras militares e um imenso cortejo de 2.000 pessoas acompanharam o corpo. A ascensão de Dom Pedro II ao trono, simbolizada a unidade e o poder centralizado, era o desejo de uma parte da elite, preocupada em manter a ordem e temerosa de novos conflitos. Um movimento chamado Regresso passou a ser articulado, culminado no golpe da maioridade. A antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que em 23 de julho de 1840, com 14 anos de idade, foi aclamado imperador do Brasil. Regência permanente. Os regentes nomeavam Diogo Antônio Feijó, enérgico padre e deputado, para comandar o Ministério da Justiça. Sua principal missão era evitar e reprimir as revoltas no Brasil, mantendo a ordem institucional. O ministro Feijó criou a Guarda Nacional, que nada era do que uma milícia armada com o principal objetivo de combater as revoltas populares. Em 1832, Feijó renunciou ao cargo de ministro após uma fracassada tentativa de dar um golpe e se transformar no único regente. A aplicação nos estudos e o incentivo dado às ciências, às artes e à literatura fez o monarca ser conhecido por intelectuais como um erudito. O cientista Charles elogiou-o, dizendo que ele fez tanto pela ciência que todo sábio lhe deve o maior respeito. Participava das sessões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia de Medicina, da Escola Politécnica e dos exames no Colégio Pedro II. Na corte, aos sábados, o protocolo era deixado de lado e recebia de diplomatas e barões do café a viajantes e personagens populares como o Álvares Cândido da Fonseca Galvão ou Dom Obá II da África, figura conhecida da corte e frequente nas visitas ao Palácio Imperial na Quinta da Boa Vista. Pedro II recebeu uma educação esmerada, disciplinada, pensada para a formação de um monarca humano, sábio, justo e honesto, constitucional, pacifista e tolerante, isto é, governante perfeito e dedicado integralmente às suas obrigações, acima das paixões políticas e dos interesses privados. Seu casamento com a princesa Teresa Cristina foi importante para o Império, mas uma decepção pessoal. Segundo o biógrafos, teve 4 filhos, contudo, os meninos morreram
pequenos. As filhas dedicou tempo a uma esmerada educação, encontrando tal tarefa de uma figalda baiana. Luísa Margarida, condesa de Barral, com quem compartilhou o exílio após a morte da imperatriz e cuja relação durou décadas, tendo ficado registradas em inúmeras cartas. Diferente do pai, sua vida privada não era motivo de escândalos. Em 1834 foi aprovado o auto adicional. Através deste dispositivo foram incluídas medidas à Constituição de 1824. Entre as principais medidas podemos citar criação de Assembleia Legislativa, província e substituição do modelo da regência trinal pela una de criação do município neutro do Rio de Janeiro. Correntes políticas do período. No período regencial havia 3 grupos correntes políticos que disputavam o poder, embora todos fizessem parte da elite da aristocracia brasileira. Eles apresentavam diferenças no âmbito de forma de governo. Grupo dos restauradores, conhecido como caramuras. Grupo composto principalmente por comerciantes portugueses que defendiam o retorno ao poder de Dom Pedro I. Era liderado por José Bonifácio. Grupos dos liberais exaltadores. Grupos dos liberais exaltados. Conhecido como jurujubas. Era composto por aristocratas rurais, militares e membros das classes médias urbanas. Eram radicais e defendiam a descentralização do poder imperial, através do aumento de autonomia das províncias. O grupo dos liberais moderados, conhecido como chimangos, formados por proprietários rurais que defendiam a escravidão no regime monárquico, eram favorecidos também ao regime centralizado e à manutenção da unidade territorial. Eram contrários do retorno de Dom Pedro I ao poder. Este grupo era liderado pelo padre Feijó, pelo político Bernardo de Vasconcelos e pelo jornalista Evaristo da Veiga. O jovem imperador celebrado no nascimento teve sua infância definida por José Murilo de Carvalho como sendo a de um órfão. Perdeu a mãe quando tinha 1 ano, o pai deixara-o no Brasil com apenas 5 anos e meio. Restaram cartas de relação entre o jovem imperador e Pedro I, que expressavam muito carinho e saudades. Foi um grande estadista responsável e sério nas questões nacionais, contribuindo para a unidade do Brasil. Promoveu a modernização do Brasil, apoiando empreendimentos de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que trouxeram a industrialização e o progresso para o país. No entanto, não agradou a todos. Desde 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, enfrentou um grande desgaste político. A questão da abolição era pauta constante nos debates entre abolicionistas. O fim do tráfico e a abolição da escravidão nas Américas colocavam em xeque o sistema. O movimento republicano ganhava terreno, especialmente com as ideias positivistas, que combatiam a monarquia em nome do progresso.